Nós já ministramos sobre temas muito importantes, muito interessantes, e hoje a gente tem a oportunidade de começar a falar sobre, realmente, hoje nós temos a oportunidade de começar a falar sobre oportunidades. Então o verbo é aproveitar as oportunidades. Quero pegar dois exemplos na Bíblia, dois exemplos registrados no capítulo 10 do livro de Marcos, Evangelho escrito por Marcos. Quero pegar dois exemplos para poder compartilhar com vocês, ministrar sobre a vida de vocês. Marcos capítulo 10. Pode trazer meu celular aqui, por favor. Vamos ler. Eu vou ler o texto e passo a explicar para vocês algo muito importante. Terminamos o tema trabalho em equipe. Pode tirar um pouquinho do ganho desse microfone. Está meio alto, está dando uma microfoniazinha de leve. Estou abrindo a carta pastoral. Ela já está pronta. A carta que será compartilhada no IGCELS. Para quem nos visita e precisa entender, qual é a sigla, o que a gente fala quando a gente fala em GECEL. Já foi mencionado hoje aqui o GECEL. GECEL significa Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade. Esses grupos são os pequenos grupos. Voltando à prática registrada no livro de Atos. No livro de Atos você vai ver que a igreja se reunia onde? A igreja se reunia num templo, se reunia numa casa como essa que a gente se reúne hoje? Não, a igreja se reunia numa casa realmente familiar, num ambiente familiar. Tem várias narrativas no livro de Atos que apontam para isso. E nós estamos entendendo nesse tempo a direção da nossa denominação, assim como várias outras igrejas que crescem, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, que entendem que para crescer hoje em dia é importante fazer um evangelismo que seja intencional, que seja pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a pessoas que talvez nunca, por liberalidade ou por desejo pessoal, vai entrar numa comunidade de fé, vai entrar para participar de um culto público como esse que a gente faz hoje aqui, mas se eles não vêm, a gente vai até a casa deles. É importante que a gente faça isso. Temos alguns exemplos muito interessantes do que Deus tem feito entre nós. O Walter foi comentado hoje aqui, O Walter é um amigo que a gente conheceu em novembro. Eu conheci o Walter, O Júlio já conhece o Walter já tem tempo, mas o Walter a gente se deparou, sabe onde? Na trilha, lá no Pão de Açúcar. Não foi isso o primeiro lugar que a gente se conheceu? Trilha do Pão de Açúcar. Mas na trilha? Na trilha, por que não? Na trilha, na escola, no trabalho, no posto de gasolina, no banco, em vez de ficar reclamando que a fila está grande demais, entrar na onda do que é o discurso popular, você pode fazer diferente. Você pode chegar e declarar, está grande a fila, mas aproveita, porque é 20 minutos, 30 minutos, talvez uma hora que você vai ter para colar no ouvido de alguém ali, em vez de começar a reclamar, usar a oportunidade para anunciar a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, abra sua Bíblia aí. Marcos capítulo 10, versículos de 46 a 52. Mais para frente eu vou fazer uma outra citação em versículos anteriores a esse, mas eu quero que você fique de pé nessa hora. Uma outra prática que a gente negligenciou por algum tempo, eu falo eu mesmo, começando por mim, mas é algo importante que a gente faça. Ao ler a palavra de Deus, ao meditar na palavra de Deus, coloque-se de pé em sinal de reverência. Não há nada de maior autoridade nesse ambiente onde a gente está do que o próprio Deus ao qual a gente veio adorar aqui. E é Ele quem vai falar. Como é que Ele fala para nós? Ele usa uns servos que vão ter voz ativa aqui para falar para vocês, mas tudo que a gente vai meditar hoje está baseado na palavra de Deus. Então a Bíblia é a nossa autoridade nesse momento, sendo ela a palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá, Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Quero ler com vocês aqui. Diz assim o texto: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos,
e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, fazendo o quê? Mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de ler a tua palavra. Estamos de pé, Senhor, aqui, porque nós reverenciamos a tua palavra. Fala para nós. Usa-me, Senhor, nesses minutos que tem, poucos minutos, Senhor, para ser direto, para falar aquilo que tu queres falar para mim e para a tua igreja nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pela tua palavra exposta diante de nós. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode assentar. Aqui nós vemos um exemplo interessante de alguém que numa situação em que a oportunidade ou a grande oportunidade da vida dele chegou, se apresentou diante dele, você vai ver, e é fácil de você entender que ele fez o quê? Na opinião de vocês, ele aproveitou a oportunidade ou ele negligenciou essa oportunidade? Todo mundo facilmente entende, né? Quando Jesus pergunta para ele: O que queres que eu te faça? O que ele falou, Adebal? Mestre, que eu tenha a vista, que eu possa ver, que eu tenha visão, né? Eu quero ver. Isso é muito interessante, porque nós vamos ver, eu quero te fazer 3 perguntas que estão na carta pastoral. As 3 perguntas são as seguintes. Primeira pergunta: você pode se lembrar de alguma oportunidade que teve em sua vida? Faz um pensamento rapidinho aí. Alguém teve alguma oportunidade já e pode se lembrar dessa oportunidade? Vejo algumas cabeças fazendo assim, porque é fato. Tenho certeza absoluta que todos já tiveram oportunidade na vida de vocês. Lembre-se de alguma delas. 2. O que você fez com aquela oportunidade? O que você fez com a oportunidade? Vocês me dizem que eu já tive a oportunidade. Agora, o que eu fiz com essa oportunidade? Não precisa falar e expor aqui agora, só pensa. Terceira pergunta: se a mesma oportunidade te fosse concedida outra vez, você faria alguma coisa diferente com ela? Para e pensa. Alguns já declaradamente falaram: se eu tivesse oportunidade nessa linha, eu iria. Mas pensa nisso, tá? Primeiro, se você já teve alguma oportunidade, pense nas oportunidades. Hoje é dia, nós começamos o mês de abril. Essa é a primeira ministração na qual a gente vai falar sobre aproveitar as oportunidades. Eu vou deixar bem claro as oportunidades que precisam ser aproveitadas e algumas oportunidades que a gente tem que também colocar, né, de lado, tá certo? Mas pensando nas oportunidades que o Senhor nos dá, as oportunidades, até Bianca me perguntou ainda agora: que cor eu coloco aqui nessa arte que vai ficar atrás de você aí? E aí me deu 2 opções. Uma era meio preta e vermelha, assim, não era vermelha, era vermelho e meio marrom. Mas me lembrou de um evento de ontem aí que eu não quero falar sobre ele, tá certo? Senão a gente ia arrumar alguns choques de opinião aí, tá? Então, para não ficar naquela cor meio preto e quase vermelho, a gente vem aqui, aproveitar. E essa tonalidade que está aqui não está aqui à toa. Esse azul aqui, lembra, não dá para eu falar para vocês virem agora, porque hoje o céu não está tão azul assim. Mas quando você vê esse tom de azul aqui, você lembra de quem? Você lembra do céu, não lembra não? Esse azulzinho aqui, eu falei: Bianca, coloca o azul, porque o azul já me faz remeter, já me faz pensar logo no céu. Coisa linda. As oportunidades para a gente pensar, por exemplo, as oportunidades que vêm do céu para nós. Oportunidades que vêm de Deus, oportunidades que vêm do nosso Criador, do nosso Redentor. Acabamos de ler um texto, queridos.
um extrato da narrativa no capítulo 10 de Marcos, que vai falar a respeito da oportunidade que alguém teve. Mas o mais importante é a gente pensar a respeito da postura que esse homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, né? Alguns, se você for ver, né? Se for ver a etimologia, estudar ali a palavra direitinho e tal, o próprio Bartimeu, né? Já aponta para, olhei para a Luciana de propósito, né? Ela está ali, bar, né? Que bom, né? Quando a gente tem alguém que entende do idioma, é por isso que eu tenho que dar umas pinceladas assim, para não ficar também só no raso, né? Então vai lá, o Bartimeu já é severo, Bartimeu, filho de Timeu. E o texto é claro, ele abre duas, né? Abre vírgula e fecha depois explicando. Olha só, o Bartimeu, Adeus, filho de Timeu, ele se apresenta, e a gente vai ver algumas características. É sobre isso que eu quero pensar com vocês e compartilhar a respeito nessa carta de hoje aqui, lendo e falando com vocês o que o texto, o que o Senhor Jesus, o Criador das mais belas oportunidades que você poderá ter na tua vida, ele espera de você. Todos os dias nós perdemos muitas oportunidades, todos os dias. Muitas oportunidades nós perdemos. Eu falo nós perdemos porque eu perco algumas e sei que vocês também, se não são diferentes de mim, as oportunidades chegam e a gente perde essas oportunidades. Muitas vezes a gente nem percebe que teve uma oportunidade. Aí está o problema, as oportunidades chegam, nós estamos orando, dobrando o nosso joelho, clamando, pedindo oração, ora por mim, eu vou ter uma situação assim, assado, a gente está focado na nossa condição, olha a realidade. Ontem o pastor Misael, né? Quando ele explicou isso, gente, sabe o que é assim, de vez em quando você vê que uma ministração onde o pregador fala de 50 minutos, aproximadamente uma hora, falou de tantas coisas importantes, mas algo que muda a realidade da forma da gente pensar é quando a gente realmente entende isso. Olha, se Bartimeu olhasse para a realidade dele e não entendesse que havia uma verdade que é maior do que a realidade que ele estava vivendo, ele não se atirava. A postura dele não seria talvez a mesma diante daquele que o poderia curar, que poderia dar-lhe a visão, que seria o grande interesse de Bartimeu naquele momento. Nós, muitas vezes, perdemos as oportunidades e nem percebemos que perdemos. Fica aí o alerta. Por que a gente está abrindo um mês para falar a respeito de oportunidades aqui? Por causa disso. Porque, irmã, eu tenho certeza que as oportunidades surgem, têm surgido na sua vida, na sua frente, dentro da sua casa, fora da sua casa, no seu convívio, e talvez a senhora, assim como Luana, Renata, Fabiana, todos nós, incluindo a mim, nem percebemos que há uma oportunidade. E a gente fica com o olho na realidade. A realidade me aponta para que está dando tudo errado às vezes, está dando tudo complicado, eu estou amarrado, eu estou limitado, eu não sei como sair. A oportunidade aparece quando eu estou com o olho na realidade, eu não vejo que existem oportunidades ao redor. Quanta gente boa tem vivido uma realidade de vida complicada, amarrada profissionalmente. Por quê? Porque não abre os olhares. Um exemplo claro, vou dar para vocês aqui, que eu tenho já aconselhado as pessoas. Vocês sabem que eu viajo, que eu trabalho e saio por aí, várias cidades, vários lugares. O que acontece aí? Eu tenho falado, e falo para os jovens que aqui estão, se tiverem oportunidade, e as oportunidades elas surgem, basta que a gente se prepare para elas, né? E estejamos atentos, com os ouvidos bastante abertos. Nós vivemos uma realidade complicada aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Muita gente, a turma fala em quê? Alto índice de desemprego, alta complexidade para conseguir se posicionar, para conseguir o primeiro emprego. Tá bom, mas hoje, se eu abrir aqui o LinkedIn, eu posso mostrar para vocês oportunidades várias de trabalho em cidades fora daqui da realidade do Rio de Janeiro. E cadê a turma? Vários me pedindo, gente que me manda currículo direto, um monte de gente manda currículo querendo uma oportunidade, mas sabe onde o cara quer a oportunidade? Ele vive em Jacarepaguá, ele quer um emprego a 400 metros da casa dele, nas fábricas que estão em Jacarepaguá. E eu tenho dito, filhão, olha só, agarra, pensa nas oportunidades com a visão de quem
consegue enxergar. Aí fora a turma vai dizer da visão de águia. Vocês já escutaram falar disso? O cara que tem a visão ampla, que consegue enxergar com os olhos. A visão de águia que a turma fala aí fora deve ser para nós a visão do Espírito Santo de Deus, não de uma águia somente, mas daquele que é capaz de nos levar a lugares altos. A Bíblia diz isso claramente, que ele é capaz, ele quer te levar a enxergar a realidade de um ponto mais alto. Se vocês olharem minhas propriedades, graças a Deus, Deus tem me dado algumas. Não tem nenhuma que é em lugar baixo. E aí meus filhos, às vezes, dá crise, né? Porque eles falam, tem que subir, vai ter que subir. Vai ter que subir. Comigo vai ter que subir. Se quiser, depois de casar, depois de trabalhar e conquistar o seu, comprar no baixo, que compre. Mas comigo vai sempre estar no alto. Porque do alto eu tenho possibilidade de visualizar. E eu falo hoje com a idade de 48 anos, quase que vou fazer daqui a pouco, né? Para vocês pensarem, é um velhinho que já enxergou, não. Desde quando comprei as primeiras coisas que Deus me deu a oportunidade de adquirir, foi sempre em lugares altos. Meu primeiro apartamento foi onde, Fabiano? Primeiro andar? Não, foi quinto andar. Subi uma escadaria tremenda. Chegava lá em cima com a musculatura da perna. Naquele tempo não, mas eu porque era jovem, mas os visitantes chegavam lá, chegavam doídos. Dia de levar compra, teve uma vez que em 2006, véspera da Copa, comprei uma televisãozona daquela de 29, você lembra? Aquelas quadradas de 29 polegadas, que tinha um tubo de imagem que pesava uns 200 quilos. Fui eu e Fabiana arrastando aquilo lá para o quinto andar, chegamos lá esbaforidos. Mas era a situação daquele momento. Por quê? Porque a gente morava em lugar alto. Vai na minha casa hoje, tem lá, e a gente até brinca, né? Se alagar Jacarepaguá todo, eu estou protegido, graças a Deus. Porque lugares altos. Fechado esse parêntese, voltemos ao contexto de Bartimeu aqui. Bartimeu, aquele que se encontrava num lugar chamado Jericó. Vocês leram aí? Saindo Jesus de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, e Bartimeu estava mendigando. Olha só, alguém sem visão, alguém sem a vista, sem possibilidade de ver, naquele tempo, hoje em dia é super complicado, é super difícil. Imagine naquele tempo. Também era difícil. A realidade humana, sem enxergar, né? Para muita gente que vê. Tem gente que já fala, pô, esse cara já fala e anda. Tu quer que ele pense ainda? Já escutaram esse ditado? Não. A gente precisa entender que alguns precisam ir além. E para ir além, precisam ter um encontro com Jesus. Nossas oportunidades, elas chegam diante de nós. Às vezes nós podemos perder essas oportunidades por falta de interesse, outras por falta de entendimento e outras ainda por falta de esforço. Esse aqui é o pior. Quando a gente perde por falta de entendimento, não entendemos que era uma oportunidade que estava diante de nós, dá até para tolerar. Concordam comigo? Por quê? Porque eu não entendi que era uma oportunidade, então não tinha como fazer muita coisa. Hoje nós estamos aqui para abrir os olhos e no decorrer do mês de abril, vamos receber administrações de pregadores diferentes, mensagens com estilos diferentes, mas todas elas vão ter o cunho de te permitir formatar a tua mente para que você esteja atento às oportunidades que Deus te dará e que Deus já tem te dado. E não fique perdido por falta de entendimento, perdendo as oportunidades. Falta de interesse, aí já não dá mais para tolerar. Por quê? O que a gente tem visto, o que eu tenho visto, em muitos casos, são pessoas reclamando. E gente que reclama fortemente. Coloca, inclusive, em alguns casos, chegando ao extremo de apontar para Deus e dizer, mas Deus nunca fez nada por mim? Deus nunca abriu uma possibilidade para mim? Será que não? Só o fato de você acordar essa manhã, permita-me te dizer com todo carinho, respirar e chegar até aqui, já é uma oportunidade que Deus te deu. Entenda isso, agradeça a Ele, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus, porque Ele fez mais uma oportunidade surgir diante de mim. Mas muitas vezes a gente não se interessa. E quando a gente não se interessa, as pessoas, o que eu mais vejo é gente que, por exemplo, o cara estuda, até estuda, se forma, já entrevistei vários queridos, muita gente.
Está formada, tem um diploma, mas chega na minha frente. E recentemente, Fabiana está aí, está de prova. Eu estava buscando alguém para trabalhar comigo. Cheguei a falar isso aqui também, eu creio que sim. Buscava alguém que tivesse uma formação na área de engenharia, porque era uma necessidade que a gente tinha, mas mais do que isso, eu preciso, e na minha modalidade de trabalho, só um exemplo para vocês falando da minha realidade, já volto ao Bartimeu, para vocês verem quanta gente cega existe nos tempos de hoje e como as oportunidades surgem e as pessoas deixam passar. Olha que coisa interessante, eu buscava um engenheiro para trabalhar comigo, só que não para trabalhar só aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então precisava que, além de ser engenheiro, o camarada pelo menos falasse inglês e espanhol, pelo menos, né, portunhol. Ele tinha que saber se comunicar. E aí foi uma peleja, gente. No final, né, mesmo tendo selecionado alguém hoje, Bianca esteve comigo, ainda tive que priorizar. Bom, pega logo a experiência aqui na área da engenharia, mesmo que o idioma ainda esteja meio capengando. Por quê? Porque muita gente manda os currículos, muita gente até está querendo fazer, mas quando você aperta e você fala de interesse, coisa que eu tenho dito, olha só, não basta mais. Aliás, hoje de manhã eu dei um apertozinho na escola dominical, quem estava aqui escutou. Aprende, amigo, aprende a falar o tal do português, o idioma que você, que é o idioma do teu país. A gente fala mal, escreve mal, e por conta disso a gente muitas vezes não entende nem o texto da palavra de Deus. Então fica para você aí com todo carinho a palavra desse simples, humilde pastor aqui, dizendo para você, desenvolva a tua habilidade de entender. Deus pode te revelar, mesmo sem você saber ler nada, pode, Ele é capaz de fazer, e nós nunca vamos dizer o contrário. Porém, nós precisamos dar o nosso passo, e como o próprio Bartimeu fez. Tu acha que Jesus não sabia que Bartimeu precisava ser curado? É óbvio que Jesus, sabedor de todas as coisas, Deus que é, quando olha para Bartimeu, sim ou não, irmã Sandra? Ele não sabia que é óbvio para ele já chamou, por quê? Porque ele já sabia que ali tinha uma oportunidade de operar mais um de seus milagres. E que era óbvio, a pergunta parece óbvia: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O cara chega para mim às vezes também e pergunta: está lá o currículo, está na mão, quero trabalhar. E aí eu volto com a pergunta: mas cadê? Fala para mim aí. Já aconteceu comigo. Estando em entrevista, num período de transição de uma empresa para outra, de onde eu trabalhei, fui fazer uma entrevista. No meio da conversa, queridos, no meio da conversa, o entrevistador, que era de uma empresa de RH, começou a explicar. Porque era um requisito daquela oportunidade, daquela vaga, falar inglês. E o cara no meio da conversa mudou assim, de uma hora para outra, e vamos. E não vai não. Se você não for, você perde a oportunidade que está diante. Naquele caso lá, estava diante de mim. E agora, o que fazer? Vários perderam a oportunidade comigo, nesse exemplo, só para fechar, para não ficar no ar. Por quê? Porque não conseguiam, ou não tinham a experiência que eu precisava em engenharia, ou não conseguiam falar outro idioma. Aqui fica a dica para vocês: sempre que resolverem buscar algo, estiverem atrás de oportunidades que o próprio Deus vai dar a vocês, se preparem. Busquem desenvolver o máximo de capacidade e habilidade que vocês possam ter para executar bem aquela tarefa. Tenham interesse, se interessem pelas coisas, se interessem pelo desenvolvimento. Ainda existem aqueles que perdem as oportunidades por falta de esforço. Aí eu não tolero mesmo, tá certo? A oportunidade está batendo a porta. Batendo a porta. Já teve situações em que eu falei: meu amigo, olha só, é só mandar o currículo. Manda o currículo e cita o meu nome. Pior, lembro de uma outra. Que eu tinha o currículo na minha mão, levei o currículo e entreguei para a entrevistadora. Toma aí. Chamaram o sujeito chega lá. A moça pergunta a respeito de internet. Você sabe usar os recursos de informática hoje em dia e tal? Sabe como é que é? Analfabete. No dia da minha irmã tem lá um computador e de vez em quando eu jogo lá um pouquinho. Pode parecer estranho para vocês, mas de verdade,
para mim, negligenciar a oportunidade que chegou, que bateu a porta e perdeu. E aí, no lado de cá, o que passou? Imediatamente, quando a notícia chegou, eu falei, tá bom, reduzo a quase zero a entrega de currículos a partir de hoje. Então, se você tiver alguém para indicar, para mim, pode trazer. Mas só traga, faz você mesmo a primeira peneira lá, porque eu já não entrego qualquer currículo em qualquer lugar. Porque também tem a questão de quem indica, de quem coloca. Então vocês, sabe, tem todo um cuidado. Voltando à questão aqui, ó, falta de esforço não é tolerável. A gente precisa se esforçar. Nós brincamos, e é muito bom poder ver os meninos aqui. O Júlio está quase morto ali, mas ele está me escutando. Eu creio que está. Tá? Corpo presente, mas eu vi como é que eu percebo daqui, eu vejo a leitura o tempo inteiro vendo. Baixou a cabeça, aí eu levanto ele, acordo ele. Por quê? Ontem nós falamos, fomos como o Delion falou, usando de todas as técnicas que a gente pode usar para comunicar nos diferentes níveis com as pessoas que precisam entender a mensagem de Deus de maneiras diferentes. Jogamos o futebol, não foi bom? 6:30 da manhã. Severo falou que precisou fazer um esforço, mas eu tenho certeza que hoje o esforço foi muito mais forte do que ontem para acordar a galera. É normal. Hein? E o Júlio ainda está aqui. Ó. Ontem, a essa hora, meio-dia, ele estava falando pra caramba lá. Já tinha corrido, já tinha chutado, já tinha, sabe? Mas assim, nós precisamos nos esforçar. Tudo que é bom vai requerer de nós esforço. Então, não tolere, da mesma maneira que eu estou falando daqui, que eu não tolero falta de esforço, negligência da nossa parte, você mesmo não tolere negligência tua e nem tolere negligência dos outros. Anule, fale em nome de Jesus com autoridade. Diga para ele assim, levanta daí. Jesus nunca despediu alguém sem que ele mandasse, levanta, toma a tua cama, por exemplo. Levanta, amigo, faz alguma coisa. Você precisa sair da minha presença. Jesus sempre quando fazia, largando. Ontem Israel também falou disso, ele não estava vendo, deve ter visto, né? Quando na passagem de João 4, com a mulher samaritana, Jesus tem um diálogo com ela, conversa com ela. O que ela faz? Quando ela vai embora, tem até uma ilustração que ele colocou ontem no final da mensagem do The Chosen, que tem lá que mostra, quando ela vai embora, depois que ela tem um impacto, quando ela é impactada pela mensagem de Jesus, quando Jesus naquela oportunidade fala, descreve exatamente tudo que ela vinha vivendo, as práticas dela, e se revela como sendo o Cristo, o que ela faz? Na oportunidade, ela larga a carga que aprendia. Ela vai embora. Na ilustração é muito claro que ela larga os cântaros para trás e sai anunciando dali mesmo. A turma ia chegando e ela dizendo, ó, esse aí me falou tudo o que eu venho vivendo, e sai correndo e vai anunciando e vai gritando e falando para o povo, ó, eu encontrei aquele que realmente é o Messias, o Cristo. Na oportunidade, deixou para trás. Nem lembrava mais que foi pegar a água. É muito interessante. Por quê? Porque o próprio Jesus, aquele de lá, nem estava no meu esboço aqui, mas entrou aqui agora. Quando ele quer te dar uma oportunidade, querido, ele simplesmente cria a situação. Se vocês olharem a animação do The Chosen, quando a mulher samaritana chega para se apresentar e para tirar a água dela do poço, os caras colocaram ali, Jesus já está sentado. E era aproximadamente meio-dia, só a pique. Jesus estava sentado ali, criando a oportunidade para aquela mulher. Nem ela sabia. Acontece assim com a gente. Talvez você está olhando para a tua realidade de hoje, pensando, talvez tão preso às coisas materiais, pensando que amanhã, né? Talvez eu não tenha condição de resolver uma situação que eu preciso resolver amanhã. E Jesus está dizendo, olha só, filho, eu estou sentado diante de você, estou liberando palavras, estou usando alguém para pregar para você a respeito de oportunidade, de dizer, amigo, abra a tua mente e enxergue além da realidade, veja a verdade que sou eu. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem. Tem gente falando aí também de forma errada, ninguém vai, ninguém vem. Por quê? Porque Ele é
Deus. Ele é o próprio Deus. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tá certo? Pensa nisso. O próprio Deus, Jesus, ele é maravilhoso. Olha só. O texto de Marcos 10, 46 a 52, fala de Bartimeu. Esse que nós lemos. Um cego que estava acostumado a pedir esmola. Já estava acostumado. Diz o texto que o lugar onde ele diariamente pedia esmolas era à beira do caminho, na entrada da cidade de Jericó. Bartimeu não perdeu a oportunidade e conseguiu o que queria e precisava. Nesse dia, queridos, vamos aprender sobre Bartimeu, como aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Primeira coisa, rapidinho, quero passar para vocês aqui 3 aspectos. Primeiro, precisamos estar atentos a Jesus. Se você ler o versículo 47, vamos lá no versículo 47, Marcos 10, 47, diz assim, ó: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Primeira coisa que a gente vê, precisamos estar atentos a Jesus. Algumas vezes nos preocupamos com tantas coisas que nos esquecemos de Jesus, do que Ele prometeu e do que Ele pode e faz com aqueles que confiam e esperam nele. Não quer perder nenhuma oportunidade que Deus te dá? Coloquei a pergunta aqui. Procure estar atento a Deus, nos seus ensinos e na sua maneira de agir. Se preocupe em conhecer mais a Deus. A pergunta que te faço: você já perdeu alguma oportunidade que Deus te deu por não a perceber? Já. Jesus, esteja atento. Ele está passando, Ele está nesse lugar. Esteja atento a isso. Segundo ponto, precisamos ter atitude. Aí o Anderson Freire vai dizer: preciso ter atitude. Largar o meu assento e caminhar com Deus. Precisamos ter atitude. Ainda no verso 47, olha só. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. E ele faz o quê? Fica parado? Jesus está passando. Legal. Mas o texto é claro. Marcos narra e vai dizer o seguinte: olha, que ele ouve que é Jesus e ele começa a clamar. Então está aí a atitude. Quando ele percebe que a oportunidade está chegando, que a verdade está ali, o que é que ele faz? Começa a clamar. Você tem clamado? Ou você está ainda na carona? O pastor Jair gosta muito de falar a respeito do crente Dadá. Conhece o crente Dadá? Já está essa expressão? Só os antigos vão entender, né? Não sei porque que eu olhei para a senhora, Mandarina. Não é porque a senhora é antiga, mas é porque eu sei que talvez já tenha escutado isso. O crente Dadá pede tudo, Walter. Só fica pedindo. Só pede, só pede, só pede. Me dá, ora por mim. Clama por mim. Mas ele mesmo não move uma palha para sair da condição em que ele está. Eu quero crer que aqui em Cascadura, levanto a minha mão e faço isso aqui, ó, um gesto de abençoar literalmente a comunidade de fé que caminha com a gente aqui nesse lugar para deixar de ser Dadá. Dadá já basta o Dadá Maravilha lá, aquele que foi jogador e tal. Lá não. Nós somos daqueles que oferecem, daqueles que ajudam. Mais bem-aventurado é aquele que abençoa do que aquele que é abençoado. A gente precisa entender isso. Quando isso acontece, nós começamos a clamar à medida que a oportunidade, a gente percebe a possibilidade de ter uma oportunidade. O cego Bartimeu, ele começou a clamar. Aqui, o que o Vitão está tocando? Vocês conhecem essa? Uma pausa. Tem uma turma aí que é respondíssima na irmãzana, tá vendo? Jesus, filho de Davi, essa daí é só para quem realmente... Lembrou dessa, Deus? Não é do teu tempo, não, é do teu tempo. Viu? Maravilha, Deus, Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. O Bartimeu pedindo: atende o meu clamor, Pai. Ele tomou uma atitude. Bartimeu passou uma vida inteira esmolando à beira do caminho, mas quando teve a oportunidade, começou a gritar para que Jesus tivesse misericórdia dele. Às vezes estamos acomodados a situações que precisamos deixar. Quem viu eu pregar em Mananciais um mês e pouco atrás, eu levei uma mala lá para Mananciais. Levei uma mala. E esses dias, 2 dias atrás, eu coloquei no grupo aqui um recorte, também no grupo de WhatsApp. Coloquei um recorte, uma pessoa cheia de malas.
a mala do passado, a mala das mágoas, a mala da falta de perdão, a mala das contendas e das confusões, sabe? Tudo aquilo que a pessoa não consegue nem mais equilibrar, está cheio de tanta coisa que não presta, que não tem mais espaço para que novas oportunidades possam chegar. Queridos, de uma vez por todas, largue o teu passado. Passado é passado. E permita-me te dizer, 10 minutos atrás já são passado da nossa vida. Tá certo? Agora, vamos viver agora. Corrigir agora o que a gente tem que fazer para que no futuro, o nosso futuro seja um futuro abençoado. As oportunidades vão surgir e nós precisamos aproveitá-las. Como aproveitá-las? Como fazer? Larga o passado em nome de Jesus. Se o teu passado te condena, te condenou até hoje, a partir de hoje, Jesus está aqui e Ele quer, como Ele curou o cego Bartimeu, quer curar a tua vida também. Quer curar as tuas emoções, quer resolver as situações mal resolvidas. Décadas e décadas caminhando, décadas e décadas fazendo as coisas, movendo, cuidando da casa, cuidando da família. E por que a gente não resolve logo tudo o que está diante de nós? Vamos embora, vamos partir, vamos resolver, vamos olhar para aquilo que dá certo, olha para os modelos, olha para as coisas que são adequadas, olha para Jesus, o modelo principal. Se eu posso dizer, o mordomo mor, o modelo mor, aquele que serve de referencial para nós. E depois, vê nas pessoas, vê nas famílias que caminham de acordo com o padrão que Deus tem estabelecido e a partir daí estabelece o teu padrão também. Larga o passado, larga as mágoas, joga para fora, tira do teu coração, porque mágoa. Sérgio Lopes, escutei, o cantor famosíssimo, poeta, que a turma chama ele de poeta aí, uma vez pregando na igreja em Guadalupe, Sérgio Lopes falou o seguinte: olha, eu presenciei e conversei com alguns médicos que juntos elaboraram um diagnóstico, sabe? Falando a respeito da dificuldade que é um artigo científico. Ele falou isso lá em Guadalupe, certa vez, quando eu estava participando de um culto onde ele estava e ele foi o pregador. Ele disse o seguinte: olha, por que o câncer é tão difícil de ser curado? Por que você acha? É porque ele se manifesta uma hora aqui, outra hora ali? Não é, porque se fosse isso, doenças diferentes em diferentes partes do corpo, na verdade, são tratadas hoje em dia. Com a tecnologia que tem, se detecta com certa antecedência e se pode tratar. Agora, o câncer, na grande maioria, isso é científico, começa com as questões mal resolvidas do passado. Então são doenças da alma, na verdade, que se manifestam no corpo. Começam com as mágoas, começam com ressentimentos, com rancores, com situações não resolvidas e acumuladas do passado. Larga o teu passado em nome de Jesus. Escuta essa mensagem em nome de Jesus de novo. Eu digo para vocês, não é porque eu estou dizendo, é porque o Senhor é quem na verdade tem usado a gente aqui nesse lugar para pensar, para que eu tenha oportunidade, para que eu possa aproveitar as oportunidades que Deus me dá. Eu preciso largar tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que somente enche o meu pote. Eu tenho depois convido vocês a olharem dinâmicas do Pastor Gonçalves Filho no YouTube. Vocês vão ver dinâmicas para GCEL, dinâmica para pequenos grupos e tudo, para células. Ele fala de oportunidades. Ele pega frutas nas mãos dele. Pega, por exemplo, maçã. A oportunidade vem, ele pega uma maçã, coloca na mão dele. Aí uma outra oportunidade, ele pega uma outra maçã, coloca na mão dele. 2 maçãs pequenininhas, coloca as 2 aqui na mão. Pega uma terceira maçã, que é uma oportunidade pequena, e coloca na mão dele. 3 maçãs agora para segurar na mão. A mão já está cheia. Agora surge uma oportunidade maior do que aquela maçã ali. Ele pega uma laranjona assim grande, e aí ele coloca em cima das 2 peras. Aliás, ele pega um caju, se eu não me engano, uma fruta maior. E aí ele está com elas ali na mão agora, e aí ele fala assim, ó, tá vendo? Estou com 3 oportunidades que foram oportunidades, mas eram oportunidades pequenas. Eu não soube priorizar, eu não soube fazer o que a gente explorou nos meses anteriores, planejar adequadamente e entrar na oportunidade certa, mergulhar de cabeça naquilo que seria o projeto, o plano de Deus para a minha vida. Então o que ele faz? Ele encheu a mão, estava com a bagagem cheia de coisas, e agora
agora surgiu uma oportunidade melhor, que ele até trouxe para dentro de si, mas já não tinha mais tanto domínio sobre aquilo. Ele balança a mão e a fruta que estava em cima estava quase caindo. Aí surge uma oportunidade maior ainda. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de bons planos para nós. Foi ele que disse que os planos dele são maiores do que o que a gente tem para nós. Então tu imagina como é que ele não vai fazer surgir oportunidades. Ele vai, surge uma oportunidade, ele pega um maracujá desse tamanho. E agora, onde é que ele encaixa o maracujá? Simplesmente não tem mais espaço. Ele já encheu a vida dele de coisas e não consegue mais absorver a oportunidade. Pensa nisso. As oportunidades precisam ser selecionadas. E agora, quero terminar falando de Bartimeu, o terceiro aspecto, para eu te falar de alguém, você vai concordar comigo, que deixou passar uma grande oportunidade, mesmo estando diante de Jesus. Eu fecho essa mensagem. Não é nas pessoas que nós devemos colocar a nossa confiança. Precisamos aprender a confiar no Senhor. No verso 48 diz assim, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas, muitas pessoas, aparecerão diante de você somente para ser literalmente um obstáculo. Alguns, na linguagem da turma aí, serão aqueles enviados. Nem todos serão somente enviados também. Às vezes, por não entender, por não estar na mesma conexão que você, no mesmo nível de espiritualidade que você está buscando ter, sabe? Eles vão colocar, fazer perguntas, dizer: cara, cala a boca, Bartimeu. Pô, pra que tu tá gritando aí, incomodando todo mundo? Ele tá lá, no meio da multidão, não vai nem te ouvir. Talvez vão dizer para você: Fabiano, não grita não, pô. Que maluquice é essa? Vai ficar gritando, vai ficar chorando, vai ficar orando, vai ficar subindo um monte para quê? Vai ficar buscando a Deus para quê? Tu não está vendo que já está 1 ano, 2 anos, esse negócio não vai para frente? Não. Vai para frente sim, porque quando Deus quiser realizar, Ele realizará. O que eu tenho que fazer é permanecer firme e dar graças a Deus por todas as circunstâncias. Por quê? Porque Ele cria situações agora que na palavra está escrito que você não entende agora, mas lá na frente você vai poder entender. Não confie, não deposite tua confiança 100% nas pessoas. Precisamos confiar, sim, é óbvio, senão a gente não consegue nem se relacionar. Se eu não confiar em vocês, como é que eu poderei liderar uma comunidade de fé que cresce e que avança? Eu preciso confiar e vocês precisam dar crédito a mim também. Só que, quando a gente se relaciona, já falei isso aqui também, quando a gente se relaciona com o ser humano, é um olho em Deus e outro olho no ser humano, tá certo? Não é integridade da confiança assim total. Você precisa confiar plenamente e pular nos braços somente de Deus. A Deus toda a honra e toda a nossa natureza, 100% do que a gente pode ser, a gente entrega a Deus. No ser humano, a gente vai com cautela. Não confie 100% ou somente no ser humano, né? Logo depois, a gente vai ver aqui, o seguinte: se a confiança de Bartimeu estivesse na multidão, certamente ele não alcançaria seu milagre. Nós vimos no texto a multidão mandando dele se calar. Mas Bartimeu ignorou a voz da multidão e confiou na misericórdia de Jesus. Quer viver melhor, usufruindo das oportunidades que Deus te dá? Aprenda a confiar no Senhor. Confie no Senhor. Aliás, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Agrade a Deus tendo fé. Aprenda a viver pela fé nele. E a pergunta que te faço, a última: você já perdeu a oportunidade por ter confiado em pessoas ao invés de confiar em Deus? Está confiando no que a mídia está te dizendo todo dia? Está confiando no que está sendo publicado por aí? Está confiando na força do quanto você estudou, do quanto você correu atrás, do quanto você fez? Permita-me te dizer que se você fizer isso, trocar Deus por qualquer outra coisa, você tende a fracassar. Agora, só para fechar, contrastando com o cego Bartimeu, encontramos o registro em Marcos 10, no mesmo capítulo. Não vou ler aqui agora, mas você pode dar um confere aí.
nos versículos 17 a 31, um diálogo entre Jesus e um tal jovem rico. Lembram-se dessa? Sim. Jesus começa a dialogar com o jovem rico, no mesmo capítulo, versículos antes do que a gente acabou de ler e de explorar no tema de Bartimeu. Alguém que Cristiane falou, que parece que ela já sabia a mensagem que eu ia pregar. Ela não sabia, ela nem está aqui, está com as crianças, né? Mas ela falou que os fariseus conheciam de lei, ainda há pouco, quando falou sobre a oferta. Esse jovem rico conhecia tudinho. Jesus começa a falar e aí pergunta para ele no diálogo: e aí, cara, fala para mim um pouco a teu respeito, usando as minhas palavras aqui. E ele começa a dizer que ele obedecia a lei, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Jesus, tudo isso aí, você está dizendo que é pré-requisito para que eu cumpra com o que você, né, para que eu seja abençoado, para que eu possa ter a vida eterna. Tudo isso que você está falando, eu já faço. Quantos de nós nos colocamos assim diante de Deus? Quantos? Mas eu sou tão bonzinho, né? Faço tudo. Por que ninguém vê? Por que não me reconhecem? Por que não me dão crédito? Por quê? Tudo eu faço. E quando chega diante de Jesus, mais ou menos como o jovem rico, coloca dessa maneira: estou fazendo tudo certinho, Jesus. Tudo isso aí eu já faço. Só que aí Jesus, sabedor de todas as coisas, aquele que queria dar a oportunidade para o jovem rico, justamente porque via todos os pré-requisitos, ele sabia, conhecia da lei, cumpria realmente muitas coisas, muitos dos quesitos que Jesus procurava para selecionar, eleger alguém para ser mais um de seus discípulos, ele poderia cumprir. Jesus vai disposto a dar-lhe uma oportunidade. Só que o que ele faz? Tudo o que ele fazia, eu coloquei no meu esboço aqui, era mais ou menos como que por obrigação. Por isso que eu tenho falado em várias aberturas de culto: não seja como o jovem rico. Quando você vier para a casa de Deus, venha sabendo o que você veio fazer, sabendo o que você veio buscar aqui. Senão, amigos, vai ser 3, 4 horas, serão horas perdidas do teu domingo, que você poderia estar fazendo outra coisa, preparando o almoço talvez, ou em outro lugar aproveitando a vida. Venha sabendo, não venha por obrigação, não faça nada na obra de Deus obrigado, não se sinta obrigado também a fazer nada. Sinta-se como alguém constrangido pela palavra do próprio Deus a melhorar a tua condição de vida, e faça com liberalidade, faça com espontaneidade aquilo que o Senhor colocar no teu coração para fazer. Tudo que vier à tua mão, faça como que para o Senhor. Faz com prazer, faz com alegria, não faz por obrigação. Terminando, a prática mecanizada ou mecanicista, eu escrevi aqui, da lei, não tinha o poder de salvar. Fazia por obrigação. Você está pensando? Vou lá, hoje é dia de ceia, primeiro domingo de abril. Se eu não estiver lá, alguém vai olhar para mim, vai me contar no mercado. Muito bem, irmã Terezinha. Faltou a ceia, né? Muito bem, seu Gabriel. Se não tiver no primeiro domingo, não toca mais bateria. Está pensando que é assim? Se for para fazer assim, nem vem, querido. Não faz. Porque Deus não recebe aquilo que é feito meramente mecanizado. Nós precisamos ter um culto que a gente apresente a Deus, que é o que, segundo Paulo, hein? Um culto racional, um culto que a gente sabe o que a gente está fazendo, o que a gente veio buscar, a quem a gente veio adorar, tá certo? Nós precisamos entender isso. Jesus queria mostrar-lhe o quanto aquele moço vinha enganando a si mesmo. O que Jesus queria fazer para ele era o seguinte: naquele diálogo, cara, você está se enganando a si mesmo. Quanta gente, meus irmãos, permitam-me dizer isso, que não seja essa a nossa realidade, em nome de Jesus, caminhando anos após anos, décadas após décadas numa igreja, vivendo uma realidade que não avança nada. A vida do cara, tu olha para a vida do sujeito, não vê nenhum tipo de ação. E eu não estou falando de nada material, porque as bênçãos materiais Deus pode dar ou não dar. A riqueza é dom de Deus, já ensinei isso aqui. A riqueza é dom de Deus. Eu não estou falando de coisas materiais somente, para você sair, não, cara, ficou 10 anos na igreja e não comprou um carro zero, nada disso. Eu estou falando de bênçãos e de crescimento espiritual.
Você olha para a pessoa, faz duas perguntas básicas a respeito da fé, a pessoa não sabe. Não sabe defender, não buscou, ficou anos e anos e anos a fio e não desenvolveu, fez tudo por obrigação. Às vezes se envolveu, estava acordando e dormindo dentro da igreja. Muita gente já vi assim, infelizmente. Mas não tem firmeza nenhuma. Quando o vento sopra ao contrário, a embarcação do cara naufraga. Nós não somos desses, queridos, nós somos daqueles que têm a fé firmada num Deus que é capaz de mudar a realidade ruim da nossa natureza humana e transformar em um potencial nas suas poderosas mãos. Aqui, conclusão. Deus nos dá várias oportunidades para que tenhamos uma vida abundante. Mas para isso, precisamos aprender. Primeiro ponto, anota aí. Estar atentos a Ele. Saber que Ele está no ambiente. Saber que Ele se manifesta diante de nós e que Ele não está preso, não está contido nas quatro paredes do templo físico, não. O templo do Espírito Santo sou eu e você. Ele habita em nós, e para Ele habitar em nós, nós precisamos ter um coração limpo. Precisamos tirar as coisas que impedem o agir do Espírito Santo de Deus de nós. A mentira, a inveja, o pecado repetido, tudo aquilo que não alinha com a palavra de Deus, a gente tem que tirar. E permita-me dizer outra coisa a você. Eu não posso fazer isso por você. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. O sacerdote no passado, o que ele fazia? Recebia de Deus e entregava ao povo. Pegava do povo e apresentava a Deus as necessidades. Hoje, você, segundo Pedro, o apóstolo Pedro deixou claro, 1 Pedro 2,9, vocês são povo santo, sacerdócio real, nação santa, raça eleita. Para quê? Para uma finalidade, para vocês converterem a vocês mesmos primeiro e para continuarem impactando toda a sociedade que estiver ao redor de vocês. Grava isso, querido, grava isso no teu coração. Vamos ter atitude. Estejamos atentos à voz de Deus, estejamos atentos percebendo o agir de Deus, tenhamos atitude e confiemos nos seus ensinos. Que as oportunidades que surjam diante de nós sejam aproveitadas como Bartimeu fez. Que a gente clame ao Deus que é capaz de tratar das nossas necessidades, resolver os nossos problemas. Que a gente não fique parado